Olá, viva, seja bem-vindo a mais um episódio do Bíblia Aberta, do programa Bíblia Aberta, que passa aqui no seu canal de esperança, o canal da Novo Tempo. Estamos na MEL, no canal 186. É um privilégio para nós podermos estar na sua companhia semanalmente, trazermos aqui algumas das coisas que nós vamos encontrando ou que nós vamos estudando na Bíblia e podermos oferecer-lhe para que possa refletir e possa também aprender mais com o estudo da Bíblia. Pois bem, nós dizemos-lhe, se é a primeira vez que toma contacto com o canal Novo Tempo, saiba que é um privilégio podermos tê-lo desse lado e poder estar junto ao canal da esperança. Se não tiver o privilégio de estar sempre ligado a Novo Tempo no canal da MEL, no canal 186, poderá fazê-lo ouvindo uma rádio na área metropolitana de Lisboa, que é a rádio RCS, nos 91.2 FM. É uma rádio que é para a Grande Lisboa e por isso você poderá encontrar lá muitos dos programas que passam aqui na Novo Tempo, poder também escutá-los na rádio. Pode ainda estar connosco, se não der para estar na TV ou na rádio, poderá sintonizar-nos ou ver-nos, voltar para trás, voltar a ver quantas vezes quiser, através do canal da YouTube, do canal da Novo Tempo. Para o programa Bíblia Aberta, eu tenho sempre alguns convidados. Infelizmente, nós hoje não vamos poder ter mais um dos 3 convidados que normalmente eu tenho comigo. Houve alguma coisa que contrariou a sua presença, mas, mesmo assim, eu tenho 2 pessoas que são-nos muito queridas e, de alguma maneira, são colegas de ministério e que nos podem dar também, assim, uma ajuda preciosa para abrirmos a Bíblia. Falo do Pedro Esteves. Olá, Pedro, sejas bem-vindo mais uma vez a este programa. E hoje eu vou ter o privilégio de ter aqui alguém muito especial para nós, que é a Milu Cordeiro. Olá, Milu. Olá, Jorge, é um prazer estar convosco. Tu também és uma colaboradora, digamos, da Novo Tempo. Tens apontamentos na área da família também, e isso é importante nós podermos agora entrar neste registro de abrirmos a Bíblia. No programa A Bíblia Aberta, é precisamente isto, é abrirmos a Bíblia e podermos encontrar nela aquilo que nos faz falta para a nossa vida. Ao longo desta temporada nós temos aberto a Bíblia, sobretudo no livro de Josué. Não significa que fiquemos apenas nesse livro, mas temos aberto a Bíblia e temos tentado procurar na história que Josué deixou escrita algo de muito importante para nós, todos os conceitos principais que nós podemos tirar. E acredite, não basta estudar o livro de Josué uma vez. De certeza que daqui a uns tempos, quando você for estudar o livro de Josué, vai encontrar outras coisas que, se calhar, deste estudo não ficaram para trás, mas nós não conseguimos nos aperceber de tudo. A Bíblia é fantástica porque ela permite que nós estudemos sempre e encontramos sempre coisas muito boas e muito relevantes para a nossa vida. Por isso, é hora de abrirmos a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia aqui também. Vamos a isso? Vamos a isso. Vamos colocar-nos mais ou menos no livro de Josué. É para lá que vamos e vamos para o capítulo 22. Como vê, nós estamos quase a chegar ao final deste livro. Tem sido extraordinário semanalmente podermos falar sobre tudo aquilo que Josué, enfim, nos mostra. Mas eu gostava de ir consigo, se você tem a sua Bíblia à mão, então abra em Josué capítulo 22 para lermos os primeiros 4 versículos. Portanto, capítulo 22 de Josué, lendo do versículo 1 ao versículo 4, que diz: Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meio tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou guardastes, e à minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Os vossos irmãos, por tanto tempo até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. E eu gostava, antes de lançar a pergunta para os meus convidados, de podermos ir até, digamos, aos escritos de Paulo na carta aos Colossenses, para abrirmos no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos encontrar aqui também uma mensagem de Paulo que está, digamos, relacionada com aquilo que nós pudemos ler. Diz capítulo 3, versículo 23, E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Meus amigos, nós vemos aqui que
Josué vai chamar algumas tribos. Desta vez não estão mencionadas todas as tribos, são apenas 3 que estão aqui pelo menos mencionadas, para ter com eles quase como que uma última palavra em nome do Senhor. E ele aqui também vai referir, eu diria, alguns atributos importantes e necessários, indispensáveis para a vida do povo, para a continuidade do povo naquele lugar. Qual é a conclusão, eu diria, a boa conclusão que nós podemos tirar, sobretudo desta atitude de Josué, destas tribos, porque ele vai reconhecer aqui que elas no fundo estiveram num caminho aceitável, vai reconhecê-las. Nós vemos aqui talvez uma certa referência à fidelidade, se quisermos, ou até mesmo à obediência. Será que estas referências, elas podem ser bem compreendidas ou podem ser confundidas, por exemplo, sei lá, com salvação pelas obras? Deixo a pergunta aqui no ar. Qual de vocês quer lançar aqui a primeira ideia? Eu creio que, acima de tudo, para qualquer líder é uma bênção poder dizer que aqueles a quem ele serve são obedientes e são fiéis. E nós vemos que nestas 2 tribos e meio, o testemunho que Josué dá é que eles eram, como tu leste e muito bem, tinham não só obedecido a Moisés, portanto tinham sido fiéis para com os princípios que Deus, através de Moisés, tinha dado ao seu povo, como também a ele próprio, Josué, e era essa a experiência que ele tinha tido portanto, com estas tribos, 2 tribos e meia. Agora, a pergunta que tu fazes, se realmente esta fidelidade ou obediência possam ser confundidas com a salvação pelas obras. A verdadeira obediência, a verdadeira fidelidade é já uma graça de Deus em nós. Portanto, o que naturalmente sai do ser humano, naturalmente na sua carne, não é a obediência e a fidelidade. Eu ia dizer mesmo isso, ou seja, uma obediência natural, isso, não é? Espontânea. Mas espontânea do espírito, Isso. porque naturalmente na nossa carne nós tendemos a resistir àquilo que é de Deus. Então repara, esta fidelidade e esta obediência, que são genuínas e que são verdadeiras, não era de forma alguma uma obra humana, mas era com certeza o resultado de uma convivência com Deus que dava esta capacidade, este privilégio e esta alegria em servir e em ser obediente. Então faz sentido nós termos bem a noção do que é a fidelidade e obediência e o que é obras, se quisermos, não é? Isso. Não quer dizer, desculpa Pedro, não quer dizer que aquele que teme a Jesus não tenha as suas obras, ou seja, é exatamente por amar a Jesus e ser fiel para com Jesus que naturalmente as obras surgem. Quais obras? As obras do Espírito de Deus em nós. E não vemos Josué fazer quase como uma checklist, digamos Isso. assim, isto está cumprido, isto está cumprido. Não vemos isso, pois não? Uma questão que me parece sempre muito interessante neste debate entre obediência e salvação, a tentativa de comprar a salvação através das obras, é que se é verdade que existe o risco, a tentação e a prática de uma salvação através do que se faz, a dicotomia entre a obediência e salvação é falsa. O que significa que nós não encontramos na Bíblia a ideia de que ser salvos pela graça, porque é um dom que Deus nos dá, por isso é que Jesus veio, nos torna incapazes ou nos desabilita a termos que obedecer ou estar num caminho de obediência. Por isso é uma falsa dicotomia, que aliás é uma coisa que existe muito nos debates teológicos, é a criação de falsas dicotomias para depois chegar a conclusões erradas. O que é que, talvez explorando um pouco isto, é uma falsa dicotomia porque a ideia de que, como diz o apóstolo, aliás, nós citamos aqui com alguma frequência esse texto, Efésios 2, não é? Pela graça sois salvos por meio da fé. Só que depois diz claramente, isto não vem de vós é dom de Deus, que era o que estava a Milu a dizer. Portanto, não vem das obras para que ninguém se glorie. É claro que se fosse através das obras, se eu pudesse chegar diante de Deus, ou de um líder, como é o caso aqui de Josué, e dizer, já reparaste as obras que eu fiz? Eu mereço isto ou aquilo, mereço terra, aqui no caso seria mereço herança, mereço a benção de Deus, porque eu fiz boas obras. Se fosse uma questão de merecimento, então realmente nós teríamos um problema. Mas a questão é que quando eu obedeço, não para obter ou conquistar algo, mas obedeço porque eu amo a Deus e porque já compreendi que o que Deus quer para mim é melhor do que o que eu quero, então nesse caso a obediência passa a ser o quê? O fruto.
Por isso, nós precisamos de compreender qual é o lugar em que a obediência aparece na nossa relação com Deus. É por isso que o texto de Colossenses que tu lias aí acaba por ser muito interessante, porque diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Porque fazer de coração é o contrário de fazer com a tentativa de comprar alguém. Mesmo nas relações humanas, este princípio aplica-se, se pensarmos bem. Porque se eu fizer alguma coisa a um amigo, ou à minha esposa a quem amo, mas se eu lhe fizer boas coisas a essas pessoas com o objetivo de obter delas alguma coisa, então, de facto, isso não seria amor. Isso é o que tipifica uma relação de interesse. É por isso que Deus leva tão a sério a ideia de que não tentem comprar o meu favor. Porque Deus não quer uma relação de interesse connosco. E é interessante ver que Josué vai apontar claramente esta característica boa destas duas ou três tribos, que no fundo tinham uma perspectiva clara do que era a fidelidade e o que era a obediência. É isso, portanto, estas pessoas aprenderam e escolheram um caminho de fidelidade e de obediência, que até não podemos esquecer que no caso é muito relevante, porque este povo era muito dado ao contrário disso. Claro. Portanto, alguém que manifestava fidelidade e obediência estava muitas vezes a ir ao arrepio daquilo que era muitas vezes o comportamento. Portanto, este louvor que o Josué faz, com certeza em nome de Deus, não é um louvor para dizer: cá está o que Deus quer. Estes são os melhores. Estes são os melhores, ou o que Deus quer é que vocês tenham boas obras, mas é um louvor porque vocês foram genuínos e escolheram esse caminho. E é muito interessante notar este detalhe que tu leste no versículo 3, que estas tribos, como diz aqui, também não desampararam os seus irmãos. Isso. Isto é tão bonito. Eu acho que isto é uma bênção tão grande que vem da parte do Senhor. Isto é que é genuíno. Claro. Portanto, naturalmente, pelo Espírito de Deus neles, que vinha em resultado da fidelidade e da obediência, havia também esta sensibilidade para com o outro. Claro. Aquele que está do seu lado, aquele que faz parte da sua família, aquele que faz parte da sua comunidade. Eu acho isto maravilhoso. Aliás, quando vamos ao Novo Testamento, digamos assim, nós vemos que o princípio que Jesus estabelece com a sua igreja é de evangelismo, se quisermos, e de solidariedade, é nós termos preocupação com aqueles que são os mais fracos, não é? Isso. E aqui há uma referência clara que estas tribos tiveram atenção. Todos esses. Mas há uma característica que eu diria que nós, como seres humanos, temos, com toda a honestidade, e espero que vocês concordem comigo, pelo menos é a maneira como eu vejo, é que nós temos aqui alguns problemas, algumas deficiências de caráter, para não dizermos muitas, vou dizer algumas, e uma delas está no livro de São João, e gostava de convidar todos aqueles que estão connosco no programa e que estão em casa, ou estão em algum lugar que têm uma Bíblia à mão, poderemos abrir em São João, porque no Evangelho de São João nós vamos encontrar aqui no capítulo 7 uma característica que é uma má característica, mas é aquilo que também às vezes perturba dentro de uma comunidade. São João capítulo 7 diz-nos o versículo 24 diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Outro problema, ou outra situação mais difícil. Ou seja, nós como seres humanos, vivendo em comunidade, é fácil, ou facilmente existem discussões, existem tensões, existe o olhar para o lado, existe aquele olhar mais crítico, começamos a olhar para as diferenças, sejam elas culturais, sejam elas da língua, daquilo que pode ser a parte social. Eu acho que estão todos de acordo comigo que isto é uma característica puramente humana. Se nós lermos o capítulo 22, e eu lanço um desafio lá em casa que possamos ler com muita atenção o capítulo 22 do livro de Josué, nós vamos ver aqui a grande preocupação de Josué em chamar a atenção para as coisas que possam estar mal compreendidas e que possam de alguma forma até gerir conflitos. E eu gostava, Pedro, que nós pudéssemos fazer um exercício se calhar ao contrário. Em vez de estarmos aqui a enumerar quais os tipos de conflitos que podemos ver numa comunidade de crentes ou de fiéis, vermos quais as atitudes que podemos ter e que nos podem ajudar de alguma forma a evitar esses riscos. Sim. E este é um tema que está, de facto, muito ligado ao que vai acontecer aqui no capítulo 22. Nós, os próximos minutos que vamos passar aqui, de facto, vamos estar à volta deste capítulo 22. Tem uma narrativa, uma história. Vou deixar a Milu daqui a um pouco mais, vai talvez descrever-nos aqui um pouco mais o que aconteceu em detalhe.
Mas a verdade é que é uma história que se passa dentro de uma comunidade e que, sobretudo, foi um conflito potencial, que é uma coisa relativamente comum, não é? Que às vezes há conflitos que se evitam, mas viver em comunidade, podemos dizer que é potencialmente estar em relacionamento ou em comunidade, já sabemos que o conflito pode sempre acontecer. Seja na comunidade mais pequena, como uma família, seja no nosso local de trabalho, seja num povo, numa nação, numa igreja, mesmo que as pessoas partilhem valores, afetos, o conflito sabemos que faz parte integrante da natureza das relações. Às vezes até podemos dizer que o conflito é muito útil, porque conflitos muitas vezes são a forma de nós podermos explorar assuntos nas relações que ainda não estão trabalhados. Por isso nós não precisamos ter muito medo da ideia de ter conflito. A questão é que atitudes é que nos podem ajudar a evitar que os conflitos sejam destruidores. Porque muitas destas relações que eu enunciava aqui, às vezes acabam ou ficam totalmente destruídas por conflitos que não se conseguem resolver. É por isso que esta questão das atitudes diante da possibilidade do conflito é muito importante. Ora, já dizia Jesus, não é, no texto, falavas há pouco de João 7, que não julgueis segundo a aparência. Esse é um exemplo de uma atitude importantíssima para nós podermos viver em comunidade. Porque a aparência é muito enganadora. Essa é a natureza da aparência. É possível lembrar-nos aqui daquele texto extraordinário em que, quando Samuel é enviado à casa de Jessé para escolher Davi e ungir Davi, só que Samuel não sabia que era Davi, ninguém na casa sabia que era Davi, e a história diz-nos que quando ele ia lá para escolher qual os filhos daquela casa que iria ser, na verdade, ungido para ser o rei de Israel, ele, quando viu o filho mais velho, Eliabe, não é, entrar, Samuel pensou logo, ok, é este. Devia ser um homem alto, um bom porte e tal. E Deus teve que lhe revelar, em pensamento, enfim, em revelação, ao profeta, que não era aquilo. E é aí que aparece aquele versículo famoso, não é? Que Deus não vê como os homens veem. Porque os homens veem o que está na aparência e Deus vê o coração. É o que está escrito ali, não é? O que é interessante é esta ideia de que a aparência é uma coisa extremamente enganadora. E é preciso olhar muitas vezes para quê? Para as intenções, para o que está para lá do que nós demonstramos. Às vezes há pessoas que são muito rigorosas, quem sabe, até muito bruscas na maneira de falar, e às vezes podem estar a esconder atrás dessa aparência, às vezes um coração dócil e sensível. Pode ser um jeito de falar, pode ser uma característica da pessoa, até da cultura do lugar onde nasceu, não é? Então, essa ideia de que a aparência é uma coisa que tem que se ter algum cuidado é muito relevante. É por isso que a história que está aqui neste capítulo é de facto a história de uma atitude que poderia ter sido interpretada como uma coisa extremamente má, mas quando se pôde explorar o tema e sondar, afinal não era bem aquilo que parecia. E portanto aqui temos essa ideia de que as aparências são perigosas. Talvez por isso eu começaria tendo 2 ou 3 pontos para fixar aqui de que atitudes é que podem evitar o conflito quando estamos em comunidade, é evitar o julgamento precipitado. Porque o julgamento precipitado é aquilo que normalmente nós fazemos à primeira vista, quando olhamos para uma situação, para uma palavra que foi dita. Buscar compreender o contexto, o que é que pode estar a levar uma pessoa a dizer ou a fazer aquilo, muitas vezes resolve problemas que de outro modo se poderiam tornar muito graves. Hoje até temos muito aquela frase da presunção de inocência. Não é? Sim. Não devemos condenar enquanto não estiver totalmente provado. Mesmo que possa parecer que a pessoa é culpada. Exato. Nos provérbios de Salomão, que são sempre ali aqueles poços de sabedoria, não é? Há um dos provérbios, 18:13, que diz: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é comete loucura ou imprudência, e torna-se vergonha. Ou seja, o potencial de alguém ficar envergonhado quando responde antes de ouvir, ou seja, quando é muito precipitado, neste caso a fazer um julgamento ou uma avaliação. Costumamos dizer que tem o coração ao pé da boca, não é? Fala logo, muito rapidamente, sem pensar. Há pessoas que têm essa natureza, lá está, essa tendência, herdada ou até cultivada, mas a verdade é esta: se nós ouvirmos antes de respondermos,
realmente temos muito mais probabilidade de conseguir evitar problemas. E esta história e todo o capítulo 22 de Josué é talvez um exemplo disso, de como... Pedro, deixa-me só interromper, só porque estou aqui a ter uma ideia. Se nós temos que ouvir, então temos aqui uma boa resposta para compreender porque é que Deus não responde logo às nossas orações. É que Ele também nos ouve, não é? E nós muitas vezes não queremos que alguém nos ouça, ou melhor, que leve muito tempo a ouvir-nos, não é? E nós temos que usar esta ideia também de ouvir e saber ouvir. Sem dúvida. A última nota que deixo, com um versículo também do apóstolo Paulo aos Filipenses, que dizia, no capítulo 2 e versículo 3, ele dizia o seguinte: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isto é pura fasquia muito alta, porque a nossa tendência é nos considerarmos superiores aos outros. E nós podemos, não, mas eu não me acho superior. O ponto não é eu dizer que sou superior, é nas nossas opiniões, quando falamos e conversamos sobre um tema. Esta atitude de não me considerar superior ao outro é realmente uma atitude absolutamente essencial para a vivência em comunidade. Por isso, preservar a comunhão exige uma certa generosidade individual, que essa generosidade é render ao outro destaque e importância. Por isso, eu tenho uma opinião, posso até manter-me nela, seja porque realmente é um princípio, ou é um valor que eu defendo, ou é a minha visão do mundo, mas eu preciso de considerar que o outro tem valor na sua opinião. É assim que eu interpreto esta ideia de considerar os outros superiores. Não é uma ideia de autocomiseração, dizer assim, eu sou um desgraçado e os outros são melhores que eu, porque isso em princípio também não ajuda muito. É mesmo considerar que os outros têm valor. E, portanto, para evitar conflito, é considerar que a opinião dos outros, a experiência dos outros, também é muito importante. Se calhar podíamos dizer que aqui encontramos um Josué claramente identificado com as palavras de João, que são de Jesus, não é? Que aquelas 3 tribos que ele menciona vivem na reta justiça, não é? Esta foi a conclusão e por isso é que ele vem a público, de alguma forma, elogiá-los, como tu disseste há pouco, e dar-nos essa perspectiva. Eu gostava ainda que nós pudéssemos, no capítulo 22, voltar agora aos versículos 15 a 17, porque nestes versículos nós vamos encontrar algumas coisas que podem ser importantes também para a nossa reflexão aqui neste episódio em que nós estamos quase no final do livro de Josué. É uma pena, mas estamos mesmo a atingir o final. Então, no capítulo 22, versículos 15 a 17, nós podemos ler: e vindo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad, à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram com eles dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta? Com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Ou seja, Milu, nós podemos talvez aqui, eu sei que a história é grande, nós talvez tenhamos que a resumir, mas podermos tentar identificar aqui qual foi o motivo deste desentendimento, porque estávamos a falar aqui que Josué elogia e agora há aqui como que uma atenção especial para um desentendimento que houve. Como é que nós podemos resumir e ao mesmo tempo tentarmos perceber como é que nós hoje, nos nossos dias, podemos evitar que experiências negativas que tenham acontecido no passado, e todos nós temos muitas experiências negativas, que de alguma forma elas não determinem a forma como nós tratamos os outros? Eu estava a ouvir o Pedro e estava a pensar o seguinte: há um lugar em que realmente só aí não há conflitos, que é no cemitério. Porque aí as pessoas não têm emoções, não têm sentimentos. A partir do momento que temos vida, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, nós teremos algum desacordo, algum conflito com outrem que está ali junto de nós. E reparem, nós estamos a falar do povo de Deus, que tinha visto muitas maravilhas do Senhor entre si,
Aliás, aqui Josué acaba por saudar estas 3,5 tribos, dizendo que realmente tinham sido obedientes e fiéis ao Senhor. E eu estava aqui a pensar, a fidelidade a Deus e a obediência a Deus não nos livra de problemas. Isso. Eles continuaram na sua fidelidade, na sua obediência, e poderiam agora dizer assim, então, mas porquê que estão assim tão contra nós? Então vamos fazer um resumo. O que é que se passava aqui? E estes queridos são enviados por Josué para irem para a sua terra, para uma das margens, portanto, junto ao Jordão, e quando lá chegam, eles têm um desejo no coração. E qual é o desejo? É realmente fazer um altar de gratidão, também um altar, como recorda histórias antigas que o próprio Jesus, o próprio Deus havia dito que eles levassem pedras, não é? Na passagem de Jordão, para fazer um altar, caso um dia os filhos perguntassem que pedras são estas, então eles se lembrassem de tudo quanto o Senhor tinha feito nas suas vidas. E aqui estas 2,5 tribos, têm exatamente esta mesma vontade, ou seja, o Senhor tem sido tão bom para connosco. É verdade que ele diz aqui o versículo 10, que quando eles vieram aos limites e às pegadas do Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar grande e vistoso. De grandes proporções. De grandes proporções. Eu achei isto muito interessante. Isto mostra um pouquinho da grande gratidão e reconhecimento que estes queridos tinham para com Deus e a ação no seio deles. Agora, o que é que acontece? Exatamente porque nós guardamos em nós experiências passadas, emoções vividas, histórias que vivemos no passado, o povo tinha outrora, e sobretudo aqui no versículo tu fizeste referência, a tal iniquidade de Peor, o que é que tinha acontecido? Ali junto, no vale de Sitim, em vez de avançarem junto à terra prometida, demoraram-se, e ao demorarem-se, acabaram por fazer aliança com aquelas nações pagãs que ali estavam. E então a ira do Senhor vem sobre o povo, realmente eles deixaram de amar a Deus para amar outros ídolos e envolverem-se, portanto, na idolatria. E esta experiência que foi tão grave e foi tão triste, estava tão marcada no coração de todos eles, que as restantes 9 tribos, quando ouviram dizer, nem viram, ouviram dizer, e agora reparem como isto surge facilmente os conflitos, às vezes quando só ouvimos dizer, não sabemos se é mesmo isso que está a acontecer, mas ouvimos dizer, foram dizer que exatamente estas 2,5 tribos tinham feito um altar. O que é que pressupuseram logo? Repare o que é que diz era para idolatria. Exatamente, não é? Mesmo aqui eles dizem logo no versículo 16, que infidelidade é esta que vós cometestes? Nem sabiam, nem perguntaram primeiro o que é que se passa. Olha, amigo, não é? Mas sabem, tu estavas a falar, Pedro, eu estava a pensar o seguinte: para nós vivermos estes princípios na nossa vida, que é uma boa comunicação, uma harmonia nos relacionamentos, o interessar-se pela opinião do outro, isto requer tempo. Pois. E nós estamos numa sociedade tão veloz, nós estamos na nossa própria vida com uma velocidade tal que nós não temos tempo para parar e nos relacionarmos bem uns com os outros. E daí vem a questão, porque eu, pelas aparências, ou o que eu acho, ou o que eu penso, e faço as minhas próprias conclusões. Então repara, quando tu fazias esta pergunta de dizer, portanto, se as nossas experiências do passado acabam ou não por moldar o nosso presente, inevitavelmente. Agora, com a aprendizagem e com a experiência, nós devíamos de perceber alto. Vamos ponderar um bocadinho, às vezes mesmo entre a comunicação marido e esposa. Olha, desculpa, o que é que tu quiseste dizer? Foi mesmo isto? Não, nós nem temos tempo para pensar assim. Nós respondemos logo à palavra. Então, repara, os conflitos vêm naturalmente. Aí, nesse quadro, muitas vezes até utilizamos esta máxima, não é? Que a desobediência cometeste contra o Deus de Israel, quase, não é? O que é que aconteceu, não é? Exatamente. Claro. Ou seja, o nosso sentir, o nosso pensar, da forma como eu acho, como eu penso, como deveria, e realmente... esta triste situação de 9 tribos irem ter com eles para questionar porque é que eles estavam a ser infiéis ao Senhor, quando exatamente o objetivo
Era o contrário. Era fazer por um altar fidelidade ao de fidelidade e de obediência. honra ao Senhor. E é interessante que a atitude dessas tribos que lá foram também pode ter sido uma atitude positiva. Ou seja, Sim. porque como o povo já tinha sido infiel e idólatra Isso. tantas vezes, eles já se tinham comprometido com Josué, queriam ser fiéis, Exato. provavelmente eles pensaram o seguinte: já está aqui a começar um rasto de infidelidade, vamos intervir já. O que é interessante é que nós temos aqui um potencial conflito entre uma parte do povo e outra, e os dois estariam com excelentes intenções. Exatamente. Uns, afinal, estavam a fazer um altar com uma memória de unidade, recordação de Deus. Até porque estas tribos estavam um pouco mais longe das outras. Estavam afastadas, e os outros podiam estar verdadeiramente com zelo no coração de evitar ali o início de... E tanto estavam que eles até dizem: vinde para junto de nós. Se o problema é vós estardes longe de nós, vinde para nós, porque queremos ser todos fiéis ao Senhor. Vamos continuar com a Bíblia aberta, vamos voltar a entrar aqui no livro de Josué e sobretudo no capítulo 22. Como dissemos ainda há pouco, o capítulo 22 serve de base para a nossa conversa e eu gostava de ler agora aqui 2 ou 3 versículos que começam a partir do versículo 21. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 22 a partir do versículo 21, que diz: Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe. E Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? E se saltarmos aqui rapidamente para o versículo 28, diz: Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Esta passagem é muito interessante e nós vamos lançar aqui o desafio de podermos desenvolver aqui um bocadinho o nosso pensamento, mas eu gostava de ir ainda a Provérbios capítulo 15, porque lá está, Salomão tem uma série de provérbios que se encaixam perfeitamente nestes temas. E no capítulo 15, versículo 1, volta aqui a dar-nos esta ideia. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, aqui nós temos que encontrar aqui a forma como é que este povo se tentou defender da ideia de que estavam a errar e, ao mesmo tempo, como é que o povo, olhando para o princípio e para a razão daquele altar, como é que eles também procederam. Vocês acham que podemos dizer que este é um bom exemplo, sobretudo para nós podermos orientar a nossa atitude perante as coisas que podem ser feitas? Sim, e especialmente quando somos injustiçados. Ok. É aí que eu acho que há aqui um exemplo, uma E referência aqui entra um pouco essa espetacular. ideia, não é? Porque há uma acusação que é injusta e nós, na verdade, muitas vezes também temos que lidar com essa realidade. Uma acusação injusta, uma avaliação que alguém faz de nós ou de alguma coisa que dissemos. E como é que reagimos diante dessa situação? E nesse aspecto, esta história tem por isso aqui estas várias dimensões que eu acho que são muito interessantes. Parece-me que a grande ideia para mim, eu olhar para este texto e refletir um pouco sobre ele, para mim a grande ideia é de que quando nós temos aquilo que costumamos chamar consciência tranquila, Isso. ou seja, quando estamos seguros de que a nossa atitude não foi com má intenção, ou até mais do que isso, que agimos de acordo com princípios bons, então nós precisamos de ter aquela solene, calma, confiança de saber que a seu tempo, mesmo que sejamos alvos de uma injustiça, Deus trará a bênção dessa justiça ser feita. É por isso que eu não conhecia ou nunca tinha reparado uma pequena expressão que está aqui em Josué 22 e o versículo 22 que já anotei como um texto que vou guardar e citar talvez, porque é muito belo, que é quando eles dizem: o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe. E aliás é repetido. Isso.
Ou seja, eles não dizem uma vez, dizem duas. Ele o sabe. Portanto, é uma afirmação de confiança de que Deus sabe. Certeza absoluta. É uma certeza, em vez de dizermos só uma confiança em mim ou no que eu fiz, Deus sabe. Por isso, muitas vezes há aquela expressão, Deus é a minha testemunha. E eles aqui depois também usaram esta expressão, que este altar seja testemunha entre nós e vós. Portanto, esta ideia de que quando eu reconheço, pelo menos a intenção pura ou verdadeira do meu coração, quem crê em Deus pode saber sempre isto, que ainda que à volta tudo queira atacar ou fazer-me ruir, Deus sabe. É por isso que esta história fez-me lembrar um pouco a experiência de Jó. Porque Jó viveu muito esta experiência de a sua mulher e depois especialmente os seus amigos andarem todos a dizer alguma coisa que tu deves ter feito mal. Isto só podia ter acontecido, estes desastres todos, a um homem pecador, porque esta era a visão. E aparentemente parecia. Parecia, pois, quem recebe um castigo daqueles, e numa visão, como nós sabemos que havia nestes tempos antigos, de que era uma retribuição divina de alguma coisa que te acontecia, é muito interessante ver Jó sempre a lutar um pouco por esta justiça, que é como quem diz, eu sei o que fiz e Deus também sabe. Por isso esta expressão aqui parece-me uma expressão absolutamente extraordinária de a praticar aquela ideia também muito conhecida do Salmo 37, que é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isto às vezes é especialmente importante, esta atitude de confiar em Deus, quando à nossa volta as coisas estão mais difíceis. Claro. Porque quando está tudo bem, é fácil confiar o meu caminho a Deus. Agora, quando o caminho não está bem, e neste caso, quando quem sabe sou alvo de algum tipo de injustiça ou acusação, confiar em Deus é realmente E é interessante ver que quando nós sentimos que Deus está do nosso lado, até nos dá um certo prazer, não é de ir à guerra, porque isto não é uma questão de guerra, é de valorizarmos e de mantermos bem firme os princípios pelos quais nós atuamos, não é? É interessante que eles aqui concentram logo o seu pensamento, não é neles próprios, nem nos acusadores, mas no Deus. Isso. No Deus que sabe a sua vida, que conhece a sua vida. E aliás, Pedro, para além deles dizerem Deus o sabe, também vão na esperança que ele diz a seguir, e Israel também o saberá. Pois. Ou seja, ficará provado a seu tempo. Não temos que nos arreliar ou angustiar, porque a seu tempo, não só porque Deus o sabe, também ele fará saber a Israel qual foi a nossa verdadeira intenção. E isto é muito bonito. E o resultado até foi bastante interessante, porque os outros também perceberam, afinal de contas, aquilo não era para espetáculo, mas era para honrar o nome do Senhor. E esta questão da resposta branda. Isso. Porque eles tiveram uma postura humilde, não de entrar logo na defensiva, não é? Isso. E tentar logo buscar formas de se justificar, mas estiveram ali na humildade, na resposta branda, que desviou o furor. Exatamente. E isso é muito importante, nós termos essa atitude na nossa vida. Há um outro aspecto que Josué vai inscrever no seu livro e que me parece também muito interessante nós podermos aqui analisar. Se formos ao capítulo 22, não é? Agora, nos versículos 30 e 31, nós podemos ler, ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gad, os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, de Gad e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor, agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E se formos, digamos aqui, a um apóstolo também muito conhecido de todos nós, que é o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, na primeira epístola, neste caso, capítulo 3, versículo 9, diz: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ou seja, nós podemos ver que neste episódio, onde vemos o velho Josué, quase no fim dos seus dias, a poder dirigir o povo, vemos agora também aqui a introdução de um outro sacerdote, que era Finéias, não é? E que vai concordar com tudo aquilo que porventura ouviu, não é? Foi preciso ouvir, como falávamos há pouco, não é? E depois também, se olharmos para as palavras de Pedro, nós vamos ver que este conselho de Pedro é soberbo. Então, e porque estamos a falar de Pedro,
creio que temos aqui que enumerar alguns princípios, talvez, de comunicação, se quisermos, nos nossos dias, e ao mesmo tempo a forma como podemos resolver alguns conflitos. Sim, há aqui claramente princípios. Esta história, eu tenho que reconhecer que era uma história que eu não tinha no meu radar. Já li o livro de Josué, Claro. mas não me lembrava. Antes de fazer este estudo, se alguém me falasse disso, eu não me estava a lembrar dessa história. E, portanto, foi daqueles momentos que tive esse gosto de parece que estava a conhecer esta história pela primeira vez e a ver aqui, realmente, isto tem aqui detalhes muito interessantes, como o conflito, como ele começou, como ele se resolveu, não é? E estes mal-entendidos, a narrativa é muito interessante. E nós que trabalhamos em comunicação, isto é muito interessante também ver os princípios de comunicação, porque aqui estamos na base Há mesmo aqui daquilo que é necessário princípios de comunicar. comunicação e eu vou tentar só enumerá-los mesmo, aqui há 2 ou 3 que me parecem muito relevantes. Um deles é esta ideia de que a escuta na comunicação, a escuta atenta é muito importante. Às vezes, quando estamos em ambiente, por exemplo, de conflito, nós não escutamos, nós esperamos até podermos voltar a falar. Isso. E há uma diferença entre... Quando nos aguentamos, não é? Às vezes não nos aguentamos e não é? Exato. O conflito é aberto. Mas às vezes mesmo num debate aceso, com alguém que temos opiniões diversas, muitas vezes ok, eu já falei, agora és tu a falar. Mas muitas vezes, enquanto tu falas, eu não estou a ouvir. Claro. Eu só estou à espera de tu parares em um bocadinho... Estou a pensar no meu argumento. Para eu voltar. Isso. Sobretudo essa ideia de ganhar o argumento. Há um ótimo exemplo, que é a Assembleia da República, não é? Nós vemos aí claramente eles já estão a telefonar para poderem ter a palavra lá chamam os à partes, que alguém está no microfone, nós em casa não ouvimos os outros, mas está tudo a falar. Exato. Porque no fundo ninguém quer ouvir o outro. Exato. A única coisa que muitas vezes no conflito nos preocupa é como é que eu vou ganhar este argumento. É interessante, portanto, aqui, e Fineias, é que o texto ali, o versículo 20, diz mesmo que ouviu Fineias, o sacerdote, os príncipes da congregação, faz essa lista. Portanto, esta ideia de ser, e agora vou citar o apóstolo Tiago, que aí é mesmo, o princípio está quase enumerado, que é: amados irmãos, que todo o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Que princípio incrível, não é? Muito mais difícil de praticar, provavelmente, do que dizê-lo. Mas a verdade é esta: muitas tensões se resolvem com uma disposição para ouvir. Esse é um grande princípio de comunicação e para a gestão de conflitos. Mas há aqui um outro aspecto que também me parece muito interessante. É que, quando temos que afirmar a verdade, portanto, vamos usando a ilustração que estamos a gerar aqui, estamos num conflito, estamos a discutir. Ok, vamos ouvir, mas não vamos só ouvir, porque há coisas que podem ser ditas. E às vezes, em conflitos mais profundos, há bocadinho dizia que há conflitos que são, na verdade, muito necessários, muitas vezes há verdades que precisam de ser ditas. Seja porque a pessoa com quem eu estou a debater ou até a discutir está errada, é injusta e precisa de ouvir uma grande verdade. Bem, nós os 3 somos pais, até com filhos, alguns dos nossos filhos estão em gerações semelhantes. A verdade é esta, ou seja, temos a nossa memória bem fresca de que muitas vezes nós temos que dizer verdades que são duras aos nossos filhos, ou seja, eles não quereriam nada ouvir aquilo e no fundo nem nós quereríamos dizer aquilo, mas às vezes temos que dizer: não, agora vais ouvir. Portanto, há verdades que têm que ser ditas na comunicação. Portanto, comunicar não é só ser muito humilde e pronto, vai passar. Não, há coisas que não vão passar se não forem trabalhadas, elaboradas ou exploradas. Nesse sentido vem um segundo princípio que esta história também demonstra, e a Bíblia tem muitas histórias que o mostram, que é: a verdade precisa de ser dita, mas a verdade tem que ser dita sempre num contexto de amor e respeito. E nós sabemos que há muitas pessoas que usam esta ideia: agora vais ouvir aqui umas verdadezinhas, como se fosse a justificação para poder ser mau, ser ríspido. Usamos a verdade para bater no outro. Portanto, no fundo, a verdade é um martelo. Para humilhar. Portanto, eu tenho aqui um martelo. O martelo está aqui, é uma verdade. Eu vou-te dar com o martelo em cima. Portanto, se a verdade for usada para destruir, eu posso ficar satisfeito da vida que disse a verdade. Mas o outro não vai Mas não compreender. se resolveu nada. Claro. Posso, na verdade, até destruir o outro. Isso. Esse é o ponto. Por isso é que a ideia de que no conflito o meu objetivo é ganhar, esse é o verdadeiro problema do conflito. O objetivo de um conflito não é ganhar. Uma boa comunicação não tem como objetivo que eu seja ouvido. Tem como objetivo que haja compreensão do tema. Mesmo que eu tenha uma coisa muito importante. Nesse sentido, Fineias dizia: hoje sabemos que afinal o Senhor está no meio de nós. Quer dizer, isto teve que ser dito, por isso a acusação foi levantada, mas foi possível esclarecer.
Por isso eu volto a citar o Novo Testamento para fechar aqui a minha intervenção com Efésios 4,15, que diz: antes, seguindo a verdade em amor. Outra grande expressão da Bíblia. Sigamos a verdade em amor. Portanto, mesmo que uma coisa tenha que ser afirmada por ser verdade, ela nunca pode estar fora desse espírito de amor. Ou seja, nós queremos curar quando lidamos com um problema, não queremos ferir. É muito bom conseguirmos chegar até aqui e percebermos que, afinal de contas, todas estas tribos, apesar de umas não compreenderem e de outras até estarem a proceder corretamente, está no meio o nosso Deus, não é? Que está a ajudar uns a manterem-se firmes e a outros a compreender. Esta também é a característica que Deus tem para a nossa salvação. Eu gostava de vos levar, e também a si que está aí em casa, agora a sairmos do livro de Josué e lermos duas passagens do Novo Testamento para podermos introduzir estas duas passagens também aqui neste contexto e, digamos, nesta conversa que está a ser extraordinária. Eu gostava de ir a Filipenses. Se formos a Filipenses, e tenho aqui já o Filipenses aberto, capítulo 2, eu gostava de ler consigo o versículo 3. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Aliás, o Pedro ainda há pouco referia mais ou menos esta passagem ou este conceito. Mas há um outro conceito que nós podemos também puxar à conversa, que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, que diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Okay? Sabeis isto, diz Tiago. Eu acho esta introdução ao versículo bastante interessante. Milu, nós já sabemos que Josué vem dar todos estes conselhos, tenta colocar aqui, digamos, a conformidade entre todos. Nós vemos que, no fundo, estes conselhos que vemos aqui por Paulo, ou até mesmo por Tiago, podiam ter sido usados por Josué, podiam ter sido enumerados exatamente desta maneira por Josué. Como é que estes conselhos que nós vamos encontrar no Novo Testamento nos podem ajudar a desenvolver, eu diria, uma cultura de escuta, porque já vincámos aqui bem esta ideia de ouvirmos, mas ao mesmo tempo não só uma cultura de escuta, mas uma cultura de respeito pelos outros ou pela outra pessoa com quem nós estamos a desenvolver uma relação, uma comunicação. É interessante que o Evangelho, ou seja, aquilo que Deus nos revela, entra naturalmente em choque com aquilo que é a cultura de uma sociedade. Um modus vivendi comum de uma sociedade. Tu vês exatamente o oposto daquilo que Deus nos propõe a fazer. Ou seja, toda esta irreverência ou dureza de palavra é como que uma necessidade para se sobreviver numa sociedade que podemos dizer seja uma autêntica selva, permite-me a simbologia. Deixa-me interromper sem perderes o pensamento. Então será que quem está lá em casa a ouvir-nos ou a ver-nos, se está cansado da sociedade onde está, tem que se virar para Deus? Tem que se virar para Deus. Ótimo. E compreender os ótimos princípios de comunicação, de relacionamento que o Senhor nos ensina. Fico com esta certeza. E neste versículo que tu acabavas de ler, ou seja, o de Filipenses, quando o Senhor diz nada façais por partidarismo, repara esta questão, ou mesmo por vanglória, mas por humildade. A humildade que vem de Jesus não é aquilo que exatamente o Pedro tinha referido. Nós não vamos ser tapete de ninguém, porque nós temos preço, temos valor aos olhos de Deus. Mas é uma humildade que vem no sentido de considerar o outro. Ou seja, não desprezar aquilo que o outro também sente, aquilo que o outro também diz, a forma como o outro pensa, mesmo até que seja errado. Sim. Mas dar-lhe esse tempo para fazer o tal caminho, para ir compreender, no fundo, qual é a vontade de Deus, não é? Uhum. E qual é o seu desejo. E depois diz, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Quem é que na vida, não é? Passa pela vida a tentar ter esta postura de considerar o outro. Eu achei muito interessante, há uma tradução assim muito livre, que diz assim, não façam nada por egoísmo ou por quererem mostrar que são melhores que os outros. Não façam isso.
sejam antes humildes e tratem os outros como se fossem mais importantes do que vós. Eu diria que o único mais importante que nós, na nossa vida Isso. da comunidade, talvez seja o médico de família, não é? Porque é aquele em que nós recorremos com alguma necessidade. Mas esta ideia que Deus nos dá aqui, ela é muito difícil de nós podermos viver, verdade. não é? No nosso dia-a-dia é difícil. E repara, ainda quando há pouco tu falavas sobre o Tiago, que o Senhor diz: todo homem seja então pronto para ouvir e tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar. O Senhor tem a mesma dificuldade para connosco, quando Ele diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, hoje, se está aqui a tal questão, até o próprio Deus tem dificuldade de que nós o ouçamos. E quando vamos a este aspecto de Josué, nós vemos que o povo estava a ouvir a voz de Deus, não é? Pelo menos aquelas e três tanto tribos, estava não é? que houve a harmonia, houve a reconciliação, houve o esclarecimento e na graça de Deus seguiram adiante. É muito bom. Nós estamos, digamos, praticamente a terminar este episódio. Foi muito bom ter-vos comigo aqui, mas é verdade que eu gostava de vos lançar um desafio. Era que vocês pudessem, mesmo assim, e eu acredito que quem está lá em casa, quem nos está a ver e a ouvir, ouviu com muita atenção e está muito por dentro, digamos assim, do tema de hoje, não é? Mas eu gostava que nós pudéssemos, vou dar um minuto e meio, talvez, a cada um de vocês para poder-me dizer como é que nós podemos, afinal de contas, resumir este episódio. Vou dizer como é que nós podemos resumir a nossa vivência na Terra. Vou começar pelo Pedro. Sim. Uma vez que falámos muito aqui destas questões de comunicação, gestão de conflitos e comunidade, é interessante sempre pensarmos que o projeto de Deus para os seus filhos, que mesmo os valores do reino de Deus são valores comunitários. Deus valoriza sempre mais o coletivo que o individual. Por isso Deus não criou ninguém sozinho. A Bíblia até diz que Deus criou Adão primeiro só, com o objetivo de que ele sentisse e percebesse que era como se a vida nem sequer fizesse sentido quando tu estás só. Portanto, a ideia de viver em comunidade é uma ideia intrínseca à nossa natureza. Fomos projetados para isso. Até Deus, tal como revelado na Escritura, é um ser plural. O que significa que ninguém está sozinho no universo. Não consegue. Por mais Ninguém queira. está sozinho. Por isso é que Davi dizia: se eu fugir para cima, Está lá. está lá. Deus Se eu também, fugir Deus para também baixo, lá está. Exatamente. Então, o Novo Testamento, Jesus deixou esta promessa, mas que é também uma revelação, que é: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Entre as muitas coisas que esta passagem significa, é a escolha de Jesus não ter dito quando um estiver reunido. Pois. Não vamos dizer que Deus não está com uma pessoa, não abençoa uma pessoa, mas há um sentido de uma bênção comunitária ou coletiva que acontece quando estamos reunidos, quando somos pluralidade. É por isso que é tão importante aprendermos a ciência da convivência, porque nós fomos criados para estar juntos. Jesus chegou a dizer que o mundo seria abençoado e saberia que sois meus discípulos, disse ele aos discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer que quando um grupo de pessoas consegue viver em harmonia, isso é um espetáculo, uma bênção para o mundo. É curioso que tu estás a entrar por aí. Nós já não temos quase tempo, mas ainda gostava só, talvez, lançar aqui o desafio à Milu. Eu não sei o que é que ela preparou para este remate final, mas eu estava a ouvir quando tu falas que realmente a pluralidade, a comunidade, o facto de nós podermos ir a uma igreja e estarmos e comungarmos com Deus na igreja, talvez, não sei se Milu estás de acordo comigo, Deus tem bênçãos que se calhar só dá, Só ali é que consegue. ali é que dá, não é? O que eu diria, Jorge, e estava a pensar nisso, é: não abandonemos as nossas congregações, não abandonemos as nossas famílias, não abandonemos os nossos grupos de trabalho, só porque as coisas não estão a correr bem. Isso. Porque é exatamente no meio dessas coisas que não correm bem que nós estamos a ser trabalhados, estamos a ser lapidados, moldados à imagem e semelhança de Mesmo Jesus. quando somos a parte mais pequena ou mais frágil. Sem dúvida. Qualquer desafio, como vimos na história que hoje nós recordamos, pode e vai ser resolvido no Espírito de Deus. Então nós crescemos à imagem e estatura de Deus. Olha, eu gostei imenso de estar convosco.
e vou-vos lançar um desafio para a semana podermos estar juntos. Muito bem, ok? com gosto, obrigada. Preparem Jorge. as vossas agendas, estejam comigo para que no próxima semana nós continuemos a fechar, digamos assim, o livro de Josué. Com muita pena, mas temos mesmo que o fazer. Temos também que fechar o nosso programa de hoje, já não temos mais tempo, mas foi um privilégio muito grande podermos estar consigo ao longo desta hora, podermos abrir a Bíblia desde Josué até ao fim da Bíblia, enfim, andámos aqui a ver várias passagens, mas é assim que nós temos que estudar a Bíblia. Não deixe que a sua Bíblia se feche aí em casa. Mantenha a sua Bíblia aberta. É fundamental para que Deus possa deixar cair sobre si as suas bênçãos e ser verdadeiramente feliz neste mundo. Antes de me ir embora, ou de nos irmos embora, eu quero recordar consigo a oferta que temos para si neste episódio. É este guia de estudo que tem por tema Eu Creio. São várias doutrinas, se quisermos, vários apontamentos extremamente importantes para a nossa vida, no nosso dia-a-dia, e que nós podemos estudar com calma, com tranquilidade, ouvindo a voz de Deus. Não se esqueça desta questão, ouvindo a voz de Deus, e por isso nós temos este presente para lhe oferecer. Se quiser recebê-lo, poderá ligar ou poderá enviar uma mensagem por WhatsApp para o 933 93 92 91. 933 93 92 91. É este o contacto que poderá ligar ou escrever para ir receber gratuitamente em sua casa este guia de estudo. Ficam então as nossas despedidas. Saiba que foi muito bom termos estado consigo. Contamos consigo na próxima semana. Até lá, que Deus possa encher grandemente a sua vida com as suas bênçãos, porque Deus é um Deus de mãos abertas. É um Deus que está pronto para o ajudar. Fique bem, que o Senhor o abençoe.